A noite chega sem aviso, como sempre chega. Não anuncia intenções. Apenas ocupa o espaço deixado pelo dia. O silêncio não é absoluto. Ele apenas parece maior quando tudo desacelera. Há sons distantes, quase imaginados. Talvez o vento. Talvez o sangue nos ouvidos. Talvez nada disso. Olhar para o céu à noite é um gesto antigo. Mais antigo do que qualquer pergunta escrita. Mais antigo do que qualquer resposta aceita. As luzes das cidades tentam competir. Mesmo assim, algo escuro permanece. Uma profundidade que não se deixa apagar. Há pontos luminosos espalhados. Eles parecem imóveis. Mas essa imobilidade é apenas aparência. Cada ponto carrega uma distância impossível de sentir. Distâncias que não cabem em passos, nem em dias. Quando o olhar se fixa, o tempo muda de textura. Os segundos parecem mais longos. Ou talvez mais frágeis. A mente começa a vagar sem esforço. Não por curiosidade agressiva, mas por uma espécie de escuta interior. E se o universo não for infinito? E se ele apenas parecer assim? Por insistir em repetir padrões. A ideia não surge como choque. Ela se insinua devagar, como um pensamento que não pede atenção imediata. Repetição é algo familiar. O coração bate em ciclos. A respiração entra e sai. Os dias se parecem mais do que gostamos de admitir. As rotinas se acumulam. Os gestos retornam. Mesmo quando buscamos novidade. Mesmo quando juramos mudança. Há sempre algo que se repete. Talvez o cosmos compartilhe essa tendência. Não por preguiça, mas por economia profunda. Imagine um corredor longo demais para ser visto. As portas são idênticas, mas cada uma guarda pequenas variações. Ao caminhar, surge a sensação estranha. Já passei por aqui. Ou apenas algo muito parecido. A repetição não elimina a diferença. Ela apenas a desloca. Torna-a sutil. Talvez o universo funcione assim. Não como um espaço sem fim, mas como um arranjo que retorna. A noite ajuda a aceitar essa possibilidade. Ela reduz distrações. Ela amplia o intervalo entre pensamentos. O céu não responde. Ele apenas permanece. E isso já é muito. Desde cedo aprendemos a pensar em grandezas. Céu como infinito. Tempo como linha sem término. Mas linhas são construções humanas. Servem para organizar o indizível, não para descrevê-lo com precisão. O que vemos é sempre um recorte, um fragmento iluminado. O resto permanece fora do alcance. Mesmo os instrumentos mais sofisticados apenas estendem os sentidos. Não os libertam de limites. Quando olhamos longe demais, o passado invade o presente. A luz traz histórias antigas, talvez antigas demais para importarem, ou talvez antigas demais para serem ignoradas. Há algo profundamente humano nisso. Buscar sentido no que não responde. Persistir apesar do silêncio. A ideia de repetição acalma e inquieta. Acalma porque sugere estrutura. Inquieta porque ameaça a ideia de progresso. Se tudo retorna. O que significa avançar? O que significa aprender? Não há resposta imediata. E talvez não deva haver. Algumas perguntas vivem melhor abertas.
A mente percorre escalas sem perceber. Do quarto escuro ao planeta girando. Do planeta à estrela próxima. Da estrela ao conjunto invisível que a acompanha. Cada ampliação reduz o humano, mas não o apaga. A consciência ainda observa. Talvez observar seja nosso papel mais persistente. Mesmo que o cenário se repita. Mesmo que os padrões retornem. Há conforto em imaginar ciclos. Algo que não se perde totalmente. Algo que insiste em existir. A repetição não é prisão por si só. Ela pode ser sustentação. Uma base sobre a qual variações surgem. Pense nas ondas do mar. Nenhuma é idêntica. Mas todas obedecem ao mesmo gesto. O mar não precisa ser infinito para parecer interminável. Basta continuar. Talvez o universo funcione assim. Não como um abismo sem bordas, mas como um ritmo vasto. O problema do infinito sempre nos escapou. É grande demais para ser sentido. Pequeno demais para ser vivido. A repetição, por outro lado, é íntima. Ela se revela na memória. No hábito. Talvez por isso a ideia soe plausível. Ela dialoga com a experiência, mesmo quando fala de estrelas. O silêncio da noite permite esse diálogo. Não exige conclusões. Não cobra coerência imediata. As perguntas surgem como respiração lenta. E se já estivemos aqui antes? Não nós, mas algo semelhante. E se outras regiões do cosmos reproduzem estruturas parecidas? Não por acaso, mas porque há poucas formas de existir. Poucas soluções estáveis. Poucos caminhos que não colapsam. Isso não diminui o mistério. Apenas o reorganiza. Muda o ângulo da ignorância. Talvez o espanto não esteja no tamanho, mas na insistência, na permanência. O universo repetitivo ainda seria vasto. Ainda seria indiferente. Ainda seria silencioso. Mas talvez menos solitário. Menos arbitrário. Mas coerente em sua estranheza. Pensar nisso à noite altera o corpo. Os ombros relaxam. A respiração desacelera. Não há urgência. Não há necessidade de vencer o enigma. Apenas acompanhá-lo. O observável tem fronteiras móveis. Elas recuam conforme avançamos. Nunca desaparecem. Além delas, resta imaginação disciplinada. Não fantasia solta. Mas curiosidade com cuidado. O humano sempre esteve nesse limiar. Entre o que vê e o que suspeita. Talvez seja isso que nos define. Não a resposta final, mas a permanência da pergunta. Se o universo se repete, nós também talvez nos repitamos. Em outras formas. Em outras histórias. Em outras noites. Essa ideia não promete consolo, nem ameaça com sentido oculto. Ela apenas permanece, como o céu acima, como o silêncio entre palavras. E noite continua. O pensamento não se encerra. A escuta permanece aberta. Resumo até agora. A narrativa começou na noite e no silêncio, usando o céu como espaço de escuta. A ideia central foi introduzida com cuidado, sugerindo um universo não infinito, mas repetitivo. A repetição foi ligada à experiência humana, aos ciclos e aos padrões familiares. O pensamento avançou do íntimo ao cósmico sem oferecer respostas definitivas.
A noite permaneceu como cenário e estado mental aberto. Quando aprofundamos o olhar, a escala começa a se distorcer. O que parecia distante se torna abstrato. O que parecia grande se torna apenas relativo. Talvez o universo não seja percebido como ele é. Talvez seja apenas como conseguimos medi-lo. Entre o que existe e o que entendemos, há sempre um intervalo. Podemos supor que cada avanço do conhecimento amplia esse intervalo. Ao responder uma pergunta, surgem outras maiores. Não como falha, mas como consequência natural. A ciência nasceu desse movimento, não da certeza, mas da observação insistente. Olhar para o céu não foi suficiente. Foi preciso medir. Foi preciso comparar. Foi preciso repetir medições. Mesmo assim, o que se obtém são modelos, representações provisórias, mapas que não são o território. Quando falamos de escalas cósmicas, a linguagem começa a falhar. As palavras perdem aderência. Os números, mesmo escritos por extenso, não evocam sensação. 10 a bilhões não produz peso. 10 a erás não produz duração. A mente humana não foi moldada para isso. Talvez por isso recorramos a analogias. Não para simplificar, mas para sobreviver à abstração. Imaginamos o universo como um oceano, ou como uma tapeçaria, ou como um mecanismo silencioso. Cada imagem ajuda por um instante. Depois se dissolve. Nenhuma é suficiente. Podemos supor que a repetição surja como limite estrutural. Talvez existam apenas algumas configurações possíveis. Talvez a matéria se organize sempre de modos semelhantes. Não sabemos. Mas sabemos que a estabilidade exige restrições. O caos absoluto não persiste. As estrelas nascem de processos recorrentes. Os sistemas se formam seguindo padrões reconhecíveis, mesmo quando variam nos detalhes. Isso não implica intenção. Não implica design. Apenas consequência. Talvez o universo repita, porque não pode fazer outra coisa. Talvez repetir seja a forma mais simples de continuar existindo. Uma economia profunda de possibilidades. Quando ampliamos ainda mais a escala, surge outra dificuldade. O observador desaparece. Ou parece desaparecer. A Terra se torna um ponto. O ponto se perde. A referência se dissolve. E ainda assim, alguém observa. Alguém formula hipóteses. Alguém tenta compreender. Esse alguém é limitado. Carrega um corpo frágil. Uma vida curta. Talvez isso influencie todas as perguntas. Talvez busquemos sentido onde há apenas estrutura, ou continuidade onde há apenas repetição. Não sabemos separar completamente. O observador nunca está fora do fenômeno, mesmo quando tenta. A consciência cria recortes. Escolhe o que medir. Decide o que ignorar. Podemos supor que outro tipo de observador faria perguntas diferentes. Talvez percebesse regularidades que não vemos. Talvez ignorasse as que nos fascinam. O universo observado é sempre o universo filtrado, não pelo erro, mas pela condição. Quando falamos de limites do conhecimento, falamos disso, não de um muro físico, mas de uma fronteira cognitiva. Instrumentos ampliam os sentidos, mas não removem o ponto de vista. A interpretação permanece humana. Talvez por isso a ideia de repetição seja atraente. Ela cria continuidade entre o micro e o macro.
entre o vivido e o concebido. Se padrões se repetem em escalas diferentes, então não estamos completamente deslocados. Estamos inseridos. Isso não nos torna centrais. Apenas participantes. Entre muitos ciclos. Podemos supor que o tempo também repita, não como retorno exato, mas como variação sobre um mesmo tema. Eventos semelhantes. Histórias parecidas. Desfechos que ecoam. Não sabemos se isso ocorre fora da experiência humana, mas ocorre dentro, e isso já influencia a interpretação. A cosmologia tenta escapar dessa armadilha. Busca formalização. Busca neutralidade. Mesmo assim, nasce de perguntas humanas, de noites silenciosas, de espanto antigo. Talvez o maior limite não seja técnico, mas conceitual. Pensamos com ferramentas herdadas. O infinito foi uma dessas ferramentas. Útil, mas talvez excessiva. A repetição surge como alternativa mais próxima da experiência. Não resolve, mas reorganiza. Ela permite pensar um universo vasto sem exigir incomensurabilidade total. Permite continuidade sem promessa. Persistência sem finalidade. O observador, nesse cenário, é passageiro. Surge. Observa. Desaparece. Mas durante esse intervalo, formula histórias. Constrói explicações. Escuta o silêncio. Talvez isso seja suficiente. Talvez não. Não sabemos. A noite continua oferecendo espaço. O pensamento continua se movendo. Sem urgência. Não há conclusão. Apenas permanência. Uma contemplação que se estende. Resumo até agora. A narrativa explorou a noite como espaço de escuta e reflexão. Foi apresentada a hipótese de um universo repetitivo em vez de infinito. A repetição foi conectada a padrões naturais e à experiência humana. A escala cósmica revelou limites da linguagem e da percepção. O observador humano permaneceu como parte inseparável do fenômeno. À medida que avançamos ainda mais, a noção de escala se torna quase abstrata. Não apenas grande, mas estranhamente vazia. Podemos supor que o universo não se organiza para ser compreendido. Ele apenas acontece. A compreensão é um efeito colateral. Talvez a vastidão não seja uma característica, mas uma consequência de acumulações sucessivas. Camadas sobre camadas de repetição. Quando observamos regiões distantes do cosmos, não vemos lugares. Vemos momentos. O espaço se confunde com o tempo. Essa confusão desafia a intuição. A mente prefere linhas claras. Causa e efeito bem separados. Mas o cosmos não se oferece dessa forma. Ele se apresenta em sobreposição. Atraso. Fragmentos. Não sabemos se existe um limite último. Um ponto final do espaço. Ou apenas uma transição que não conseguimos descrever. Podemos supor que, se houver bordas, elas não se pareçam com paredes. Talvez sejam mudanças de regime. Mudanças de comportamento da própria realidade. A ideia de repetição retorna aqui, não como círculo fechado, mas como padrão recorrente. Talvez regiões distantes compartilhem estruturas semelhantes, não por contato, mas por restrição. As mesmas leis, as mesmas condições iniciais possíveis, os mesmos resultados prováveis. Isso não implica monotônia.
implica coerência. Uma coerência que não depende de intenção. O observador humano tenta mapear isso. Constrói teorias. Ajusta equações, mas cada equação nasce de uma escolha. O que medir? O que ignorar? O que considerar relevante? Não sabemos quantas coisas permanecem invisíveis. Não por serem pequenas, mas por não interagirem conosco. Talvez grande parte do cosmos seja silenciosa. Não no sentido sonoro, mas no sentido relacional. Existe, mas não responde. Não deixa marcas diretas. Podemos supor que o conhecimento sempre será parcial. Mesmo que avance, mesmo que se refine, a totalidade talvez não seja acessível. Não por proibição, mas por estrutura. O humano observa a partir de dentro, nunca de fora, nunca do todo. Essa condição molda todas as narrativas, inclusive as científicas, inclusive as mais rigorosas. Talvez por isso sentimos necessidade de metáforas, não como ornamento, mas como ponte. Falamos em tecido do espaço, em espuma cósmica, em campos invisíveis. Cada imagem aproxima e distorce. Aproxima por intuição. Distorce por excesso de familiaridade. O universo não é tecido, nem espuma, nem máquina. Essas palavras apenas apontam. Não capturam. Não encerram. A repetição, novamente, surge como pista. Se padrões retornam, talvez indiquem estabilidade profunda. Podemos supor que o cosmos explora possibilidades, mas apenas algumas persistem. As demais colapsam. Isso não é seleção consciente. É consequência. Persistir é sobreviver ao próprio caos. O observador humano percebe isso em pequena escala. Ideias fracassam, estruturas desmoronam. Outras permanecem. Talvez não sejamos exceção. Talvez sejamos expressão local de um processo muito maior. Não sabemos, mas a analogia surge e se mantém. Quando pensamos em limites do conhecimento, pensamos também em tempo. Quanto tempo é necessário para compreender algo? Quanto tempo temos? A vida humana é curta, mesmo escrita por extenso, mesmo estendida em memória. Talvez isso gere ansiedade por conclusão, por respostas finais, por síntese. Mas o cosmos não parece apressado. Ele continua, indiferente à urgência. A repetição não exige encerramento. Ela apenas continua acontecendo, com variações mínimas. Talvez o sentido esteja nesse continuar, não como propósito, mas como persistência. O observador pode desaparecer. Outros podem surgir. O padrão permanece. Isso não reduz o valor da observação. Apenas a reposiciona. Como momento. Cada consciência é um intervalo. Uma pausa reflexiva. No fluxo maior. Podemos supor que outros intervalos existam. Em outros lugares. Em outras condições. Não sabemos se observam. Não sabemos se perguntam. Não sabemos se compreendem. Mas a possibilidade altera a perspectiva. Reduz a solidão, sem prometer encontro. A noite continua como cenário adequado. Ela não explica. Ela acolhe. O pensamento desacelera. Não por cansaço,
mas por saturação suave. As perguntas não desaparecem. Elas apenas repousam. Como estrelas fora do campo de visão. Não há conclusão. Apenas continuidade. Uma contemplação que se alonga. Resumo até agora. A narrativa avançou da hipótese de repetição cósmica para a escala profunda do universo. Foram explorados os limites da linguagem e das metáforas científicas. O conhecimento foi apresentado como parcial e condicionado pelo observador humano. A vastidão revelou coerência sem finalidade. A contemplação permaneceu aberta, sem conclusões. Talvez o maior desafio não seja medir o universo, mas aceitar que ele não se oferece como resposta, apenas como presença. Podemos supor que a realidade não precisa ser compreendida. Ela não depende de interpretação. Ela simplesmente ocorre. Mesmo assim, o humano insiste em observar. Constrói instrumentos. Refina métodos. Ajusta expectativas. Cada novo dado amplia a paisagem, mas também revela novas zonas de ignorância. O conhecido cresce junto com o desconhecido. Não sabemos onde termina o observável. Sabemos apenas onde nossos instrumentos deixam de responder. O limite é técnico e conceitual ao mesmo tempo. Talvez além desse limite, nada mude. Ou talvez tudo mude. Não temos acesso para distinguir. A repetição retorna como hipótese funcional. Se não podemos ver o todo, talvez possamos reconhecer padrões locais. Padrões não explicam a origem, mas descrevem o comportamento. Isso já é suficiente para algumas perguntas. Podemos supor que o universo seja feito de processos, não de coisas. Eventos em encadeamento contínuo. O que chamamos de objeto é apenas persistência temporária. Uma estabilidade relativa. Um intervalo reconhecível. Essa ideia desloca o observador. Nada é fixo. Tudo está em fluxo. Mesmo aquilo que parece imóvel. Mesmo aquilo que parece eterno. Carrega mudança silenciosa. Não sabemos se existe um estado final. Um equilíbrio último. Ou um encerramento cósmico. Talvez não haja fim. Apenas transições. Fases que se sucedem. A escala amplia essa sensação. O que dura muito para nós é breve no cosmos. O que parece eterno pode ser apenas recorrente. Podemos supor que a repetição seja uma forma de memória, não consciente, mas estrutural. O universo lembraria de si mesmo. Não por registro, mas por restrição de possibilidades. As mesmas condições geram resultados semelhantes, mesmo separados por distâncias imensas, mesmo separados por eras. Isso não cria propósito. Cria continuidade. Uma continuidade sem intenção. O observador humano percebe isso como regularidade. Leis. Constantes. Relações. Mas essas leis não são prescrições. São descrições. Mapas de comportamento. Não sabemos se as leis mudam, ou se apenas as percebemos como fixas. A escala novamente confunde. Talvez em escalas maiores, as regularidades se alterem. Talvez o que chamamos de constante seja apenas local. Uma aproximação conveniente. Essa possibilidade inquieta, mas também liberta. O conhecimento deixa de ser definitivo. O humano aprende a conviver com isso. Ainda que resista. Ainda que busque segurança.
A ciência avança sem prometer conforto. Ela descreve, não consola. Mesmo assim, há algo sereno nesse processo. Uma aceitação gradual da incerteza. Uma ética do não saber. Não sabemos porque o universo existe. Não sabemos se poderia não existir. Essas perguntas permanecem abertas. Podemos supor que existir seja mais simples do que explicar. Talvez a explicação seja um excesso humano. Uma necessidade narrativa. A noite novamente acompanha esse pensamento. Ela não exige coerência. Ela permite pausa. O observador se reconhece pequeno, não insignificante, mas localizado. Há dignidade nesse limite. Ser parte. Não centro. A repetição, se existe, não anula a singularidade. Cada observação é única. Cada consciência é irrepetível. Mesmo que padrões retornem. Mesmo que estruturas se repitam. A experiência é sempre nova. Talvez isso seja suficiente. Talvez não. Não sabemos. O pensamento desacelera. As perguntas permanecem suspensas. A contemplação continua. Resumo até agora. A narrativa avançou pela ideia de repetição cósmica e pela vastidão das escalas. Foram discutidos os limites da observação e da linguagem científica. O universo apareceu como processo contínuo, sem finalidade explícita. O observador humano foi apresentado como parte localizada do fenômeno. A contemplação permaneceu aberta, sem respostas finais. Talvez seja útil imaginar o universo não como um objeto, mas como um acontecimento prolongado. Algo que está sempre em curso. Podemos supor que tudo o que existe participa desse acontecimento, não apenas estrelas e galáxias, mas também vazios, campos e transições. A noção de escala reaparece aqui com força. O muito pequeno influencia o muito grande. O muito grande condiciona o muito pequeno. Não sabemos exatamente como essas escalas se conectam. Sabemos apenas que não são independentes. Há uma continuidade silenciosa entre elas. Quando observamos partículas, falamos em probabilidades. Quando observamos galáxias, falamos em estruturas. Ambas as linguagens falam de modos diferentes. Talvez a realidade não prefira nenhuma delas. Talvez ambas sejam aproximações locais. Ferramentas adaptadas à limitação do observador. O humano busca unidade. Uma teoria que explique tudo. Uma narrativa que feche o círculo. Mas o universo parece resistir a fechamentos. Cada síntese cria novas exceções. Cada modelo deixa resíduos. Não sabemos se isso é temporário. Ou se é estrutural. Talvez não exista um ponto final de compreensão. Podemos supor que conhecer seja sempre recortar. Escolher um ângulo. Aceitar perder outros. Essa perda não é erro. É condição. Sem ela, não há foco. A escala cósmica amplia essa sensação. Quanto mais longe olhamos, mais fragmentado o quadro se torna. Vemos ecos, restos de luz, registros atrasados. Nunca vemos o agora do distante. Apenas o que já foi. A observação é sempre tardia. Talvez isso torne impossível uma visão total. O universo nunca se apresenta inteiro. Sempre chega em partes. Mesmo assim, o observador tenta integrar. Criar continuidade onde há lacunas. Costurar narrativas. Essa costura não é falsa.
mas é provisória, sujeita à revisão constante. A repetição ajuda nessa tarefa. Ela oferece regularidade, uma base mínima de previsibilidade. Se padrões retornam, podemos reconhecê-los, mesmo sem entender sua origem. Isso cria uma sensação de familiaridade, mesmo diante do incompreensível, mesmo diante do imenso. Talvez o cosmos seja estranho, mas não completamente alienígena. Há algo nele que ressoa. Não sabemos se essa ressonância é projeção ou se reflete estrutura real. A distinção é difícil. O observador humano está sempre envolvido. Não há neutralidade absoluta. A própria pergunta já molda a resposta. Podemos supor que outras formas de observação existam, outras maneiras de organizar o real, outras perguntas possíveis. Isso relativiza nossa posição sem anulá-la. Somos locais, não universais. A ciência aceita isso gradualmente. Ela não busca a verdade final. Busca modelos funcionais. Modelos funcionam até certo ponto. Depois falham e são substituídos. Esse ciclo não indica fracasso. Indica adaptação. Um aprendizado contínuo. Talvez o universo não exija ser explicado. Talvez explicar seja uma necessidade interna. Gesto humano. A noite favorece essa aceitação. Ela reduz a urgência. Ela dilui a necessidade de controle. O céu permanece indiferente, mas não hostil, apenas silencioso. O pensamento desacelera. As categorias se tornam mais flexíveis. As certezas perdem rigidez. Não sabemos se a repetição é real ou apenas uma metáfora útil. Mas ela organiza a contemplação. Permite permanecer na pergunta. Sem ansiedade. Sem fechamento. O observador continua ali. Pequeno. Atento. O universo continua. Vasto. Indiferente. Entre ambos existe esse espaço, feito de silêncio e de contemplação. Resumo até agora. A narrativa percorreu a noite e o silêncio como espaços de pensamento. Foi apresentada a hipótese de um universo repetitivo, vasto e sem finalidade explícita. Exploraram-se escalas cósmicas, limites do conhecimento e o papel do observador humano. Nenhuma resposta definitiva foi oferecida, apenas contemplação contínua. Talvez chegue um momento em que o pensamento não avance mais. Não por esgotamento, mas por reconhecimento. Reconhecer que há limites. Não como falha, mas como característica. Podemos supor que compreender tudo nunca foi uma possibilidade real. Foi apenas uma esperança. Um gesto de coragem diante do desconhecido. O universo não se apresenta como enigma a ser resolvido. Ele não aguarda decifração. Ele apenas existe. E existir, talvez, seja mais simples do que entender. Mais silencioso. Mais indiferente. A ciência ensinou muito. Ampliou o horizonte. Reduziu ilusões. Mesmo assim, não dissolveu o mistério. Apenas o deslocou. Empurrou-o para mais longe. Não sabemos se esse deslocamento é infinito ou se apenas acompanha nossa capacidade. Sempre um passo além. Talvez não exista um núcleo final. Um ponto onde tudo se esclarece. Talvez não haja centro.
podemos supor que a busca por centro seja humana. Uma necessidade de orientação. Uma âncora conceitual. O cosmos não parece precisar disso. Ele não organiza sentido. Ele organiza processos. Esses processos não explicam por que existem. Apenas mostram como continuam. E isso pode ser suficiente. A repetição, se for real, não responde. Ela apenas permanece, como ritmo de fundo. Talvez tudo retorne. Talvez nada retorne exatamente. Não sabemos. A distinção pode não importar. O efeito sobre o observador é semelhante. Uma sensação de continuidade sem promessa. O tempo, visto assim, perde direção clara. Não aponta para fim, nem para começo absoluto. Ele apenas flui. Ou talvez oscile. Ou talvez repita. As palavras falham aqui. Elas sempre falam quando tentam tocar o indizível. Mas continuam sendo usadas. O humano fala, escreve, pensa, mesmo sabendo que não alcança, mesmo sabendo que simplifica, mesmo sabendo que projeta. Talvez isso não seja erro, mas expressão. Uma forma de estar no mundo. O observador não domina o fenômeno. Ele participa, mesmo quando acredita analisar de fora. Cada pensamento é local. Cada teoria é situada. Cada compreensão é parcial. Aceitar isso não diminui o valor do saber. Apenas o humaniza. Retira a pretensão de totalidade. O silêncio ganha importância nesse ponto. Não como ausência, mas como espaço. Espaço onde as perguntas não precisam ser respondidas. Onde a mente pode descansar. Onde a atenção se alarga. O universo não exige interpretação constante. Ele não cobra explicações. Ele não reage. Essa indiferença não é hostilidade. É neutralidade profunda. Uma neutralidade que acolhe tudo igualmente. Estrelas nascem. Estrelas morrem. Padrões surgem. Padrões desaparecem. Nada disso carrega intenção. Nada disso carrega julgamento. Apenas ocorre. O humano observa e sente. Projeta significado. Constrói narrativas. Essas narrativas não são falsas. São provisórias. Como tudo o mais. Talvez a maturidade do pensamento esteja em aceitar isso. Não buscar encerramento. Não forçar síntese. Permanecer na abertura. No intervalo. Na pergunta sem resposta. A noite retorna como imagem. Não como símbolo fechado, mas como condição. Ela reduz ruídos. Ela desacelera. Ela amplia o silêncio entre pensamentos. Olhar o céu novamente. Não para entender, mas para estar. Sentir é escala. Sem medi-la. Aceitar a desproporção. O humano é pequeno, mas não irrelevante. É parte de processo maior. Esse processo não o reconhece, mas também não o exclui. Ele simplesmente inclui tudo. Talvez o universo seja repetitivo. Talvez não. Talvez a própria pergunta seja inadequada. Não sabemos. E talvez nunca saibamos. E isso pode ser suficiente. O conhecimento avança, mas não fecha. A consciência se expande, mas não domina. O silêncio permanece entre uma ideia e outra, entre uma estrela e outra.
Não há conclusão. Apenas continuidade. Uma atenção aberta. O espaço não se encerra. O pensamento não se resolve. A escuta permanece.